A gente Finalmente. conseguiu tirar do papel, botar em prática e a vontade que a gente tinha de sentar aqui nessa mesa. Pra conversar, Que né? é casa de ferreiro, espeta de pau, né? A gente sempre arruma uma desculpa. Fizemos 4 eventos já nesse meio tempo, já juntos, né? E nunca saiu o podcast. Nem pra gente, assim, até adiantando, eu vou começar de trás pra frente, a gente tem vontade de fazer um podcast nosso pra falar sobre evento. Uhum. E aí eu falei, cara, vem aqui, vamos trocar uma ideia aqui no Beta Papo, vamos sentir o clima de fazer um podcast e a gente começa a maturar o evento. Por isso que até a gente está fazendo esse episódio hoje. E aí, Claudinho, eu vou pedir para você se apresentar para a galera do Beta Papo, contar um pouco da sua história. Vamos lá, então tá. Cláudio Lemos aqui, né, OBC Produções. Cara, minha estrada com eventos, ela começa basicamente na faculdade ainda, né? Comecei organizando os eventos na faculdade, né? Evento de faculdade mesmo, de gincana, de calor e tal, não sei o quê. Já fui mordido por essa, né, essa sementinha do mal ali naquele momento. E comecei a trabalhar com eventos, assim, fui correndo atrás para trabalhar em grandes eventos naquela época, que eram, sei lá, Bienal do Livro, né? Fiz 2 bienais enquanto eu era estudante ainda. Fui trabalhar no Limamundi. Às vezes, pô, voluntário do Festival do Rio, né? E, pô, fui tomando gosto por isso. Falei, cara, tá aí, gostei desse lugar, assim, trabalhar com evento. Era uma correria que me dava uma sensação boa, né? De você correr para resolver, para poder fazer e tal. Achei isso muito maneiro, né? De trabalhar com evento. Fui gostando cada vez mais. Saí da faculdade. Tive ali uma rápida estrada com produção de vídeo, né? Tive uma produtora de vídeo meio um período pequeno, mas também fazendo eventos no paralelo ainda. E fiquei um tempo ali como freelancer, até conseguir, né, convencer a minha ex-sócia a abrir a minha primeira empresa de eventos, que foi a Letra C. Fiquei com a Letra C aberta, né, mais de 10 anos, né? Enfim, a gente começou ali... A gente se conheceu, inclusive, na Letra C. A gente se conheceu na Letra C, pois é. Comecei a Letra C ali final de 2008, 2009, por aí. E aí fiquei um bom tempo com a Letra C, fiz muito evento corporativo, né? Sempre foi meu foco, evento corporativo. Então fiz muito evento com Telecine, com Petrobras, com as operadoras de telefone todas, né? Vivo, Oi, TIM. Fiz muito evento de farmacêutica, né? Fiz muito roadshow, então tinha evento que era Rio, São Paulo, BH, Rio, Brasília, São Paulo. Aí tinha resort no Nordeste, em Salvador, em Fortaleza. Aí tinha umas campanhas de incentivo que a gente fazia com Telecine também, que rodava um monte de lugar no Brasil, né? Um monte de central de operadoras. Muito evento legal, assim, muito formato de evento diferente, né? Fiz tanto feira, quanto stand, quanto evento de rua, festival de música, plenária, convenção, né? De mais em hotel, né? Convenções também grandes, né? Então, gosto muito desse mix. Fiquei na Letra C ali até um pouquinho antes da pandemia, né? Perto da pandemia, mais ou menos. E tô agora nessa jornada solo, que é a OBC Produções, desde 2022. Focando um pouco mais até em eventos, né, mais do setor de entretenimento, né, faço muita coisa agora com audiovisual, faço um pouco também com moda, então tem muito lançamento para estreia de filme, festa de lançamento de alguma série, de show, alguns stands, né, continuo fazendo de vez em quando, Canal Brasil também faço muita coisa ali com eles. Então, tô um pouco nessa toada aí, né? Sempre eventos, né? Corporativos, né? Muita gente passando, é maneiro, assim. Né? A gente, ano passado, fez uns 3 eventos aí que foram grandes ali. Sim. E aí, eu tenho minhas características das minhas dificuldades, né? E pra você? Assim, eu sei onde meu calo aperta, até a gente já se antecipa, que a gente tava falando, né? Cada minuto afiando o machado é menos de 1 hora derrubando a árvore. Exatamente. Né? Vai cortando o tempo. Então eu sei onde o meu calo aperta e eu já tento me antecipar. E você, qual a maior dificuldade que você tem genérica, tá? Não precisa entrar em um evento, assim. Não, assim, é legal porque, assim, hoje, né, como eu tava comentando aqui, eu comecei em faculdade, então você vai entrando onde dá, né? Você é voluntário, depois você entra como assistente, você vira produtor e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito antenado e muito curioso. E é engraçado porque, assim, então, assim, na produção eu comecei ali, né, assistente, voluntário, não sei o quê, produtor master, executivo e tal, não sei o quê. Mas quando eu abri a Letra C, eu acabei dando um pouco mais um recuo e tô tomando mais conta de back-office, porque, assim, você até cortei aqui, né? Eu fiz faculdade de jornalismo, mas depois eu fiz administração de empresas também, porque eu já tinha essa vontade de empreender, né? De ter negócio e tal. Então, assim, quando abri a Letra C, eu saí um pouco da linha de frente de operação para tomar um pouco mais conta de escritório, né? Então, fazia toda a parte de financeiro, pagamento, contas, abertura de sala, pessoal, enfim. Então, toda essa parte de gestão do negócio, eu sempre assumi, sempre abracei. E acabei que, assim, na época da Letra C, eu me envolvi um pouco mais com que também eu faço hoje, né, com a ABC, é a parte que eu mais gosto, normalmente, de fazer, que é a parte de concepção, criação e planejamento.
né? Então eu entro assim, tipo, cara, beleza, chegou um briefing. É um briefing que já tá pronto? Beleza, tá pronto, vai mais passar para produção, executar e coordenar um pouco isso. Mas quando é assim, é um briefing de construção, então, cara, beleza, então vamos criar, vamos pensar numa ideia, pensar num conceito, amarrar isso tudo, e aí como é que isso tangibiliza dentro do cenário, né, dentro dos desdobramentos possíveis do evento, como é que a gente faz isso, o que a gente sugere a mais, né? Tanto, sei lá, numa roupa de um promotor, quanto numa ativação que vai ter, que tudo converse com esse conceito, né, com essa ideia que tá nascendo ali junto. E por fazer isso, né, como quando você pega esse 360 do evento do início ao fim, eu acho hoje em dia mais ajuda a minimizar esse risco, porque você passa por muita parte de planejamento, então você consegue cortar muita coisa, que às vezes quando você entra só na parte da produção, ou mais na parte da execução, você às vezes está um pouco mais vendido nesse sentido, porque você não participou do processo anterior, então você não pô, será que o cara esqueceu, né, a gente estava comentando aqui antes de entrar, você falou assim, pô, às vezes, pô, eu agora, né, você estava mostrando ali que você rotula o cabo já para você poder saber, pô, esse cabo que eu tirei desse computador já tá nesse computador, então na hora que eu tirei daqui, guardei, mas lá quando eu abri de novo, peguei ele, já sei que ele tá aqui, já vai me facilitar. Isso numa escala, né, menor para um evento, é o que faz sentido, entendeu? Tipo assim, pô, então de repente, porque você não pensou não planejou isso tudo antes, você na hora do evento pode estar um pouco mais descoberto com uma coisa com outra, ou pode não ter se ligado, que de repente precisava de mais pessoal para organizar uma fila, ou que poderia ter mais segurança para tomar conta de um acesso que ficou meio descoberto, ficou meio descampado, ou que você não pensou de repente melhor na agenda do evento, para de repente tentar encurtar uma palestra, aumentar uma palestra, botar um MC que enrole mais um pouco, que segure mais um pouco as pessoas no lugar. Então muitos desses problemas que surgem, eu tendo, né, a pensar que eles vêm muito de planejamento, né? Que é uma conversa que você faz, às vezes, a quatro mãos com o cliente, na hora que você está conduzindo, você está criando tudo. Às vezes é um projeto que é seu proprietário, você tem que realmente parar, se dedicar um tempo, antecipar tudo aquilo ali, pensar bem como é que vai ser essa operação para justamente minimizar esses sustos que a gente tem na hora do evento que está acontecendo, porque, enfim, no fim das contas, ainda que você faça isso tudo, pode acontecer uma pegadinha, time, né? Cara, um time com capacidade de improvisação é essencial, né? Sim, cara? Com certeza. Eu falo isso pro meu time, eu falo, meu irmão, vocês têm que ser mágico, cara. Porque é isso, você não sabe o que vem. Você não sabe, E por mais que você pense, né, cara, pode vir alguém e derrubar teu plano na hora, né? A parada aqui, assim, é uma coisa que você não tem tanto, mas, óbvio, tem, todo produtor tem, mas é uma coisa que me dá nervoso, assim, às vezes o caos se instala, e quando o caos se instala, a gente nunca sabe o que está acontecendo, é caos. É caos. É caos na essência da palavra, né? E aí vem alguém assim, tá, mas você tinha que ter previsto isso. Eu falo, cara, realmente eu tinha que ter previsto que um meteoro ia chegar aqui. É isso. Pois não sei. O Godzilla ia invadir Tóquio, eu tinha que ter previsto isso também. Porra, meu irmão, caralho, tem coisa que você não tem como prever. Tem coisa que não dá, tem coisa que vem aleatório. E eu falo isso pro meu cliente, eu falo assim, cara, quanto mais a gente tem controle do processo, mais a gente consegue mitigar os riscos. O problema é que a gente não tem controle. Assim, tem clientes que, a gente tá falando sobre internet, tem clientes que não quer contratar dele creditado e que não quer que você use a sua internet por economia. Aí tu fala assim, tá, então eu vou usar a internet não. Não, usa a internet. Bota um Wi-Fi que tem aqui. Mágica, eu fiz um evento, cara, domingo, que era uma transmissão de uma aula, e o cara usou aquelas Wi-Fi de voucher, sabe qual é? Que tem 8 horas de duração. Caraca, cara. Aí eu falei, não, isso é de sacanagem, cara. Tipo, primeiro que essa internet vence, segundo que ela já é limitada pela essência muito, exatamente, dela. Sabe, custa você pagar a parada e fazer o negócio funcionar. E assim, é pequeno, né? Como pô, às vezes a pessoa não tem esse entendimento, né? De como é que ela tá arriscando o macro do evento por uma coisa que, pô, cara, marginalmente é um custo muito pequeno para você segurar, sabe? Para você não investir ou não entender a importância disso na hora de botar ali, sabe? Não, eu falo isso, cara, assim, o pessoal às vezes não dá importância para uns detalhes que são muito mais importantes do que umas coisinhas que eles realmente se importam. Você vê, o cliente vai gastar mó dinheirão, sei lá, com uma ativação, e aí na hora de transmitir isso pro pessoal, ele não tem uma internet boa. Aí eu falo, cara... E é um evento que é voltado para online, não faz sentido, exatamente, né? Aí o cara não é... Mas enfim, isso aí é uma guerra, né? É o céu e o inferno que você vai brigar. Beleza, e aí, para mim, para eu entender assim, quais são suas ideias, o que você tá achando de 2026? Você estava falando para mim no off que 2026 já começou muito agitado, né? Começou, cara, pois é, assim, porque normalmente, né, na minha trajetória de eventos, né, assim, pelo menos nos últimos 10, 15 anos, sempre costumou ser assim, né? O ano ele começa meio fraco ali até passar o carnaval. Né, normalmente é assim, então janeiro é um mês que normalmente você para, você dá uma refletida no ano anterior, você
busca de novo toda aquela sua lista de clientes ativos e clientes inativos, tenta pelo menos falar, fazer um follow-up, né? Ver todo mundo como é que tá, tentar mapear um pouco do cenário desse ano dos clientes, poder tentar entender, mas vira normalmente um mês mais de comercial, planejamento, esperando o carnaval passar. Quando o carnaval passa, costuma acontecer alguma coisa. Ano passado, pra mim, foi uma surpresa, porque assim, passado esse momento. O carnaval ficou em julho, né? O carnaval foi até julho, assim. Falei, cara, o que tá acontecendo aqui? Que tá devagar e não tá acontecendo nada, né? Porque normalmente passa. Julino, né? Falei, pô, emendaram ali com o show da Lady Gaga, ficaram muito empolgados e não tinha evento aqui acontecendo. Falei, cara, o que aconteceu, né? E aí o segundo semestre, né, voltou a aquecer, né, como é todo ano pra mim, normal, né? Normalmente o segundo semestre ele costuma ser bem mais forte do que o primeiro, mas ainda assim foi um ano atípico, né, comparado com os outros anteriores que eu tive. E aí, para minha surpresa, esse ano de 2026 já começou muito animado, né? Já tô aqui, já no terceiro ou quarto evento aqui, né, de janeiro, né? Agora já virou fevereiro, mas já foi meio acelerado nesse sentido, sabe? Não tava realmente com essa expectativa de que já tivesse tanta coisa antes do carnaval acontecer. Principalmente pensando que é um ano de eleição, um ano de Copa, né? Então normalmente rola aquela segurada de cliente, de peraí, vamos entender como é que vai ser o cenário, onde é que a gente vai investir, onde é que não vai, às vezes só solta mais perto, né, da eleição, né? Porque tem um pouco desse cenário que muda um pouco. Eu não costumo fazer evento relacionado à eleição, mas é um mercado que movimenta muita coisa, movimenta muito vídeo, né? Muita gravação, tem muita externa, tem muita coisa na rua. E Copa do Mundo acaba tendo também muito evento de ativação, de marca, né? Então, tô esperando esses movimentos acontecerem aí pra entender como é que vai pipocar, você né? Eu tô tendo uma impressão, e talvez eu não seja uma impressão, seja uma realidade. Você que tem mais... você tinha mais evento maior do que eu tinha antes, talvez você tenha essa mesma percepção. Mas os eventos, eles estão com prazo de execução cada vez menor. Cada vez mais curto, a galera cara. tá cada vez mais imediatista na produção. Mais imediatista, e é uma coisa que, assim, é engraçado, né? Porque quando a gente pega... Eu que comecei lá quase no analógico, né? Tipo, né? Antigamente você tinha que ter uma empresa montada com escritório, com todo mundo ali junto, trabalhando. Hoje em dia, todo mundo tem seu laptop, você consegue fazer muitas coisas com equipes remotas, squads separados e tal. Funciona bem também. Ainda que o encontro seja essencial, enfim, né? Então, até por conta disso que a gente está voltando a ter pelo menos uma base fixa, tipo, né? E se encontrar pelo menos uma vez que seja por semana para poder bater papo, né? E ficar junto todo mundo do time. Mas eu percebi que, assim, esse avanço todo de redes, né? De internet, WhatsApp, né? Essa Trello, Slack, né? Slack, essas coisas todas que, né, que vêm para ajudar a produtividade hoje em dia, auxiliou, que eu não sei se é bom ou se é ruim, essa troca de informação. Então, ao mesmo tempo que o prazo fica diminuto, né, porque todo mundo tá realmente, beleza, então eu quero fazer um evento que vai ser no próximo mês ou nesse mês ainda, e tu fala assim, caraca, mas ao menos talvez precisasse de 2, 3 meses de produção. Ao mesmo tempo tá tudo muito compartilhado, então acaba que o processo, às vezes, de confecção do evento, ele acaba sendo mais partilhado do que ele era no passado. Acho que no passado ele era um pouco, talvez, mais... Não é oculto no sentido de segredo, né? De ser uma coisa secreta, mas acho que antigamente tinha uma coisa assim, cara, você me passava o briefing, eu trazia ele para dentro de casa, estudava, me reunia com minha equipe, montava uma proposta, não sei o quê, ia elaborando e te apresentava já com tudo mais estruturado. Hoje em dia, acho que por essa coisa mais colaborativa ter se disseminado mais, né? Essa linguagem mesmo do TikTok tá muito acostumada a te mostrar coisas meio imperfeitas, mas que, pô, tá acontecendo, né? Esse discurso do feito é melhor que perfeito. Acaba que naturalizou mais um pouco dessa coisa do partilhamento do processo. Então, tem acontecido isso comigo, assim. Às vezes eu vou mostrando pro cliente, cara, construções de planilha. Eu falei, ainda não tô finalizado, mas eu tenho, essa planilha já tá aqui, ela já tá custando, sei lá, 100, 150 mil, tô esperando essas tais linhas aqui pra poder compor, e o cara, não, beleza, o cara já vai sinalizando, assim, não, então peraí, então de repente vamos já cortar isso aqui, ou de repente, não, então peraí, pô, então legal, isso aqui, então ainda consigo de repente botar mais uma ideia aqui, pagar mais uma coisa e tal. Eu tenho visto isso em construção é estranho, né, cara? Vídeo institucional. Assim, antigamente cara, você fazia um vídeo, era uma parada muito assim, eu faço o vídeo, mostra um corte, né? Eu faço o primeiro corte e dali eu não volto mais. Agora não, agora você vai construindo o vídeo junto com o cliente. Junto com o cliente, tá contigo, né? Você manda mensagem pra ele e te responde em 3 minutos. É isso. Então você não precisa agendar uma reunião para não sei o quê, você levar o vídeo, tocar no computador para aparecer na televisão. Não, cara, o negócio é muito mais rápido. É mais rápido, assim. E aí... é melhor até, eu acho assim. Eu acho melhor. A única dificuldade que tá aí, mas aí também entra uma parte, acho que nossa, né, de enquanto detentor de uma expertise, né, por trabalhar com isso há mais tempo, né, eu tenho uma expertise de fazer eventos, você tem uma expertise de transmissão,
produção, do stream, da captação, do podcast. Eu acho que também entra é o nosso papel, às vezes, educar um pouco o cliente, ou ser um pouco mais professoral, às vezes no sentido de explicar os processos. Olha só. Então, normalmente o processo vai ser assim, eu preciso que você me aprove, então, já que a gente está fazendo dessa forma, né, compartilhada e aberta, então, ó, esses itens são os principais que eu já preciso que você me aprove agora. Esse aqui eu consigo esperar mais um pouco de aprovação. Você vai dando um pouco mais de diretriz para o seu cliente também, que às vezes não é o papel dele entender, né? Que tu já discutiu. Exatamente. Falei, irmão, mas assim, isso aqui a gente... Ah, não, mas a gente pode colocar, sei lá, a Hostess de rosa. Falei, não, a gente já definiu que ela vai de preto. A gente não volta mais aqui. Isso aqui já passou. Você tem que mostrar pra ele como é que é a árvore de processos, né? Isso é um problema do imediatismo. Da onde abre, pra onde abre, pra onde abre. Porque se você voltar ali, você perdeu o tempo. Entra no looping. Exatamente. Eu percebi isso também. Ele é bem complicado. E a discussão que eu tenho com meus clientes. Eu falo assim, isso aqui a gente já bateu. Isso aqui a gente não volta mais. Uhum. Porque senão, tem um filme, cara, eu gosto muito de citar, eu não lembro o nome dele, mas assim, eu vou pesquisar e vou pedir pra eu colocar depois aqui. Karate Kid. Não, é um filme sobre processos mesmo, é um filme de comédia. Uhum. Você vai se ligar no que eu vou falar. E ele fala sobre o projeto de um tanque do exército americano. Uhum. E o projeto durou 25 anos. E aí o cara pega no final, uma sala inteira cheia de arquivo. E o tanque, ele consumiu milhões de dólares lá de projeto. E o tanque, ele é um elefante branco que não serve pra nada. E aí o filme volta 20 anos e começa a contar toda a história do que aconteceu. Entendi. E aí eles começam, não, por que o tanque não tem roda? Ah, não, ele pode ter lagarta. Ah, não, ele pode carregar tropa. Ah, não, aí tem que mudar o motor. Aí não, tem que botar a cúpula ali para proteger os caras que estão embarcando e desembarcando na tropa, porque o canhão não resolve, tem que ser metralhadora. Resultado, era tanta coisa que foram inserindo e o projeto toda hora voltava para o estágio inicial e ele não andava. Uhum. Isso aí, inclusive, esse filme ele é muito comentado em casos de gestão de processo, de porque é isso, é sobre essa árvore de processos, né? Isso é muito importante. Então você fica voltando sempre no mesmo bagulho. E aí atrasa, né? É isso que, sim, acho que para quem trabalha com produção de eventos, que é o meu caso, é uma coisa que angustia muito assim, na produção, é isso. Porque quando você tá ali dialogando, você tá quase em via de acontecer, e aí o cliente, de repente, resolve voltar numa coisa lá atrás, que você fala assim, cara, tá, mas se você quiser fazer isso, talvez eu não tenha mais as 3 semanas que seriam necessárias para isso. Talvez eu tenha que fazer isso, né, tipo, um prazo menor e tal. Então isso angustia muito, assim, quando estava com produção, né? Eu passei um veneno recentemente assim também, de cara, pô, peraí, é um evento que tinha data para acontecer, a data não ia mudar. E aí o cara começa a pensar em mais estrutura. E fala assim, cara, mas peraí, se eu mudar isso aqui de estrutura, como é que funciona isso, né? E agora? E aí, né?